Os Belos Seios da Serpente é o mais recente livro de Álamo Oliveira. Aqui é demonstrada a liberdade poética do autor com recurso a relatos bíblicos que são convertidos para os tempos atuais, ou seja, a Bíblia é vista à luz da época. Trago uma espécie de parábola entre dois tempos, um tempo muito antigo e um tempo contemporâneo. E a evolução, a distância que existe entre um tempo e o outro é a evolução natural das coisas, mas uma das coisas que permanece sempre, e isso é que eventualmente poderá doer um pouco, é exatamente a luta que acontece sempre entre os povos, as guerras que no Antigo Testamento começam logo a seguir à expulsão do primeiro casal do Éden, e começam aí as guerras e vão sempre andando, passando pelo Golias e o David, passando por uma série de heróis mais ou menos fortes, até a gente chegar à fundação do nosso próprio Estado, da nossa própria nação, e depois também uma coisa muito simples, que são as guerras mundiais e aquilo que se foi desenvolvendo em termos de armamento. Então temos aqui uma reflexão sobre a sociedade, sobre o mundo a nível político, social. Sem dúvida nenhuma, e sobretudo tem tanto também que de alguma forma a gente entenda muitas vezes porque é que quando abrimos a porta, a gente já sabe o que é que vai encontrar no lado de dentro ou no lado de fora, depende do lado em que a gente está. E, portanto, aí as coisas são um bocadinho mais simples e mais fáceis de entender. E esta é a minha percepção. Os Golias e os Davides sempre existiram, mas talvez nunca existiram de forma tão definida como estão a acontecer hoje. Quando a gente pensa no que é o ataque da Rússia à Ucrânia, quando a gente pensa, por exemplo, na quantidade de países que estão a apoiar neste momento Israel contra a Palestina, estes gigantes, e a gente vê como é que aqueles pequenos David conseguem defender-se com uma simples funda ou com um simples drone. Penso que isso que é extremamente importante. Suscitando várias interpretações, existem personagens distanciadas no espaço e no tempo, quase como se de serpentes que dão várias maçãs a trincar se tratassem. A humanidade sempre viveu com o pecado. O que existe talvez a destacar será, por exemplo, a postura do próprio narrador em relação ao seu vizinho, que é um jovem ainda e que se chama Jonas, e que um dia foram às Lapas, acompanhados pelo padre da freguesia e por uma outra pessoa, e às tantas passa uma baleia, e o padre diz: Jonas, olha a tua casa, vai ali. Porque, como toda a gente sabe, o Jonas foi engolido pela baleia e foi levado até Nínive para salvar a cidade. Vivendo sozinho, é aí que o jovem Jonas, outro nome bíblico que o Senhor puniu, fazendo com que fosse engolido durante 3 dias e 3 noites por um grande peixe que o mesmo Senhor fez ali aparecer, Jonas lhe surge agora na sua ilha pela primeira vez, vomitado pela baleia, e que por outro, ainda que não peixe, podia ser aqui, nos Açores. Andava então quase toda a gente suspensa do alojamento local e do turismo. As salas de espetáculos vaziavam. A imigração despia-se da sua própria nudez e as touradas à corda desistiam dos capinhas. E perante a interrogação de Jonas, Eliseu esclarecia. Era preciso, e com a urgência possível, povoar a ilha com gente viva e deixar de ouvir a voz da serpente que cada ilhéu tem dentro de si, numa espécie de arrumação bíblica que custa aceitar como um amor eterno e impossível. É uma serpente maiúscula, daquelas que depositam o veneno da vida no coração das pessoas.
Foi dessa serpente que Jeová se serviu para condenar o mundo pelos séculos dos séculos. Há quem diga que essa serpente sabe como seduz qualquer pessoa. Acrescente-se, basta que mostre os seus belos seios. Estava assim lançado um mote essencial que irá comandar toda a obra. Destas passagens breves, retiradas de tantas outras, logo ressalta a qualidade da escrita de Álamo Oliveira, fazendo convergir a forma literária escolhida com o meio que pretende escrever, ligando o rigor do retrato à imaginação do leitor modelo, que sabe bem daquilo que se trata aqui. Inspirado, sabe-se lá, ao menos na forma, em Jorge Luís Borges e no seu conto Três Versões de Judas, que nos conduz ao encontro de Niels Runeberg, quando este se recordou de Elias e de Moisés que na montanha taparam a cara para não verem Deus, de Isaías que se aterrou quando os seus olhos viram aquele cuja glória enche a terra, de Saúl cujos olhos ficaram cegos na estrada de Damasco e por aí adiante, Álamo Oliveira convoca os profetas ao encontro de Eliseu e solta-os para o protagonismo dos seus almejados contos bíblicos para dar entrada à serpente e à verdadeira vontade desse ser imenso que um dia resolveu criar um mundo sem pensar nas consequências. É deliciosa, literalmente falando, toda a cena e nela todo o diálogo entre Eva, a serpente, e Adão. As consequências são conhecidas. Jeová sentia-se deprimido e numa imaginada confusão dos tempos, o autor traz-nos retalhos da história da América. Chama os índios para nos dizer que com eles a serpente do Éden teria morrido com falta de sorte, mas também para reconhecer que depois do seu morticínio sacrificial, os colonos começaram também a matar-se uns aos outros. Foi um tempo em que todo o mundo se sentiu tremer de medo e de raiva. A ciência era um empecilho, tal como o dinheiro, a produção petrolífera e agrícola. Até a inteligência andava a pensar em ser artificial para não nos ser responsável pelas suas próprias limitações. Uma sabedoria, se provém da inteligência, não fala, mas fica sem saber o que fazer quando vê o poder guerrear-se por causa de uma mina de carvão ou de wolfrâmio. E logo o nosso autor salta no tempo, sempre dentro, afinal, do mesmo tempo literário, legitimado formalmente pelas linhas que definem o realismo fantástico que ele próprio reconhece na escrita de Eliseu dos Anjos, ainda acrescentando que verdadeiramente ele, Eliseu, nunca soube bem o que isso era. Diz então, quase sem transposição temporal, que veio a Primeira Guerra Mundial e veio a Segunda. Eliseu dos Anjos estudou algo semelhante com o mau humor de Jeová na destruição do Éden. Nascera pouco tempo antes da bomba atómica sobre Hiroshima. Dizem que a América ganhou prestígio, mas conclui: o poder de distribuição só por maldade irónica dá prestígio. O regresso de Eliseu à ilha marca o seu reencontro com o passado. Chega-se aos profetas, faz emergir Filomena, procura pormenores sobre o outro Eliseu, arrepira-se com a desfaçatez deste, do outro, ao dormir com a viúva e de lhe deixar um filho na barriga. Nunca ele, este, cobriu viúva nenhuma, até porque a esposa era capaz de ressuscitar um morto. Filomena, um nome amaldiçoado no Novo Testamento. E lá voltam Babel, Caim, a democracia, Babel e a construção patética da torre. Eliseu dos Anjos, diz-nos Álamo Oliveira, percebeu de uma vez por todas que a história da Bíblia era formada por um conflito permanente e que se repetia com poucas alegrias, mas muitas tristezas. O 11 de setembro, em Nova Iorque, foi a repetição da Torre de Babel. Para muitas línguas, um escasso diálogo, concluímos nós. Entretanto, na ilha, um padre escreve uma peça de teatro sob o nome de José do Egito, que foi um sucesso em todos os palcos onde se apresentou. E lá volta o tempo a mexer-se. Agora é de Moisés que se trata. Faraós, crianças malparidas, hebreus em fuga, misturam-se com o carnaval à porta, com Charlton Heston, com as 10 pragas do Egito, com a separação das águas. O país amanheceu gemendo e chorando, e o faraó andava no palácio como deslocado com o seu primogênito nos braços, morto. Também ele não aguentou a ira de Jeová. Havia que deixar partir os hebreus que estivessem vivos e recuperassem a Ucrânia.
Ao ver o efeito daquela última praga, Moisés também chorou. Claro que esta mistura do Egito com a Ucrânia é pura literatura. A Rússia é maior do que o resto do mundo, conclui Álamo Oliveira. Lamentou-se o faraó por ter deixado partir os hebreus. Nas palavras do autor, uma vez mais, ficava tudo sem resposta, a não ser que fosse possível fazer com que os hebreus voltassem para trás. Mas isso era o mesmo que partilhar territórios com palestinianos e com israelitas. Ia ser com certeza uma guerra pegada, daquelas que se repetem diariamente e nunca têm fim. Eliseu conhece o desfecho. Todos armados até aos dentes, não havia conceito de paz que se pusesse em prática. O deserto estava diante dos hebreus como a faixa de Gaza. As igrejas que testemunhavam os passos mais importantes da vida de Cristo aguentavam a guerra à custa dos turistas. E lá está sempre a mesma cena, representada sobre o mesmo palco, com os tempos a mudarem apenas como se fossem cenário, tudo a desenrolar-se com vista ao grande final, com o homem, o ser humano, a fazer de vedeta, sempre entre o bom, tantas vezes parvo, e o vilão, não raras vezes glorificado. Entretanto, o jovem Jonas queria conhecer melhor Eliseu. Como sabemos, na ilha as pragas davam pelo nome de crises sísmicas. E Jonas perguntou: já bebeu vinho verdadeiro dos biscoitos? Já. Eu gostei muito. Dizem que foi lá que Moisés partiu as pedras com os mandamentos. Não sei, Jonas. O Monte Sinai fica tão longe. Isso era antes de haver aviões. E Jonas partiu aos saltos de juventude, tinha pensamentos de gangue e cabelos encaracolados e andava mais preocupado com o próximo jogo do Benfica do que com a guerra da Ucrânia. Enquanto isto, por entre Dom Quixote, Nínive e Las Vegas, Dom Dinis, Isabel de Aragão e a corajosa Esther, eis que surge Judite, essa santidade impura e corajosa. Holofernes, para além de ser um ótimo estratega, comandava uma espécie de grupo Wagner, capaz das maiores atrocidades e sevícias. Ele sabia que o cerco não duraria muito, era uma questão de poucos dias, e é aqui que surge Judite. Convidada a ir ao acampamento todos os dias, Judite era a beleza, conduzida até Holofernes como se tratasse de uma princesa. Eliseu estava estupefacto. Pensou que Marilyn Monroe, quando se apresentou na festa de anos de John Kennedy, disseram muita coisa sobre a reação oferecida na Casa Branca, mas nada foi mais desastroso do que querer comparar a ida de Marilyn com as visitas de Judite à tenda do general Holofernes. Havia generais. As consequências não eram comparáveis. Apesar do que se disse que Marilyn fez debaixo da mesa onde Kennedy estava sentado, gozando a companhia da sua vera esposa Jackie, Kennedy sorria, crescendo por cima da mesa, como se fosse um cipreste adubado para crescer de forma instantânea. Abafar a comunicação americana foi fácil, mas a internacional não se calou. Houve muita gente que se queixou do paralelismo entre Judite e Marilyn. Eram ambas bonitas? Eram, sim, senhor. Cada uma ficou no seu galho, Holofernes e Kennedy. Qual delas revelou a sua esperteza até ao limite da perversidade? Álamo diz-nos de sua justiça e dá a Eliseu dos anjos do poder de as distinguir e de as julgar. Mas agora a obra aproxima-se do seu final. Não cabe mais ao apresentador desvendar os caminhos por onde circula a trama, até porque, como é sabido, tudo acabou com Judite a cortar a cabeça de Holofernes. Não entro assim nos últimos capítulos, mas deixo em vós insidioso o desejo. Faço então eu de serpente.
da editora Val das Amoras, o livro foi escrito entre março e setembro de 2023. Questionado se é de esperar o lançamento de novos livros, Álamo Oliveira responde: Não sei bem o que é que vai acontecer, mas apetece-me dizer que sim, porque espero ter tempo ainda de o acabar. Álamo Oliveira nasceu na freguesia do Raminho, já editou mais de 30 livros, quer de poesia, romance, contos, teatro e ensaios. Desde sempre ligado à cultura, este momento de apresentação dos belos seios da serpente proporcionou também um momento cultural e de homenagem ao autor, com o bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, a presidir a cerimónia. Existiram momentos musicais, leitura de textos pelo Pedramó Grupo de Teatro, terminando com a presença dos Fala Quem Sabe. Eu nunca te disse, mas hoje eu vou aproveitar e gostava que o Silveira estivesse aqui para ver. Eu vou lançar o meu livro. Não é? Eu vou lançar o livro. No dia do aula vais lançar Vai parecer que é este livro. Ramiro Tarrasa, Os Belos Seios da Vaca, pô. Silvas e Amoras. O que é que querias que eu dissesse? As tetas da vaca, os seios, fica melhor. Mas, está bom, mas é mesmo assim ao certo. Eu ainda gostava de ver esse livro. Mas olha, mas é assim, isto é um livro, eu é que fiz. Sim, mas sabes o que é que me faz lembrar, e se calhar a maior parte das pessoas que está aqui? O quê? Epá, assim a capa tem muitas parecenças com o livro do Álamo Oliveira. Pois, ele copiou por mim. Ele copiou por mim, meteu só ali uma serpente para disfarçar. Foi. Também foi uma escolha de um animal meio atrapalhada. Mas é? Ao menos escolhi um que tem seios, as serpentes não têm. Quer dizer, Tem, quer dizer, não sei, devem ter, não? já ouvi. Onde é que fica? Já ouvi. É por baixo, é por cima? Como é essa história? Não sei. Não sei por nenhuma. Não sei como é que se faz também isso nas serpentes, mas... Eu também não sei, mas olha, diz-me uma coisa. Sim. Eu cá gostava de veras de ver esse livro. De queres ver o meu livro? Sim, Então, já agora. Eu vou buscar. Vamos ver se os senhores dão a autorização. O meu livro está aqui, é este. Opa! Devagar! Antes caias que pises. Estou tão desesperado com o meu livro. Ficaste nervoso. Mesmo é de ficar nervoso. O teu livro em A3. Ai, está livre! Pois é assim. Grandes escritores escrevem grandes livros. Escritores assim mais atrapalhados escrevem uns livros mais pequenininhos, pronto. Mas isso eu não acredito. Mas isso foi quando eu fui lá à impressão lá do senhor que faz o livro. Ele disse-me assim, o senhor quer A3 ou A4? E eu pensei, bom, 3 é menos que 4, deve ser mais barato. A3. Olha, veio uma coisa deste tamanho assim. Mas olha, pelo menos para as pessoas que têm óculos, não precisam usar os óculos. Sim, é que mais estão a móveis. Que fica bem grande. Deixa-me ver. Folia? Espera aí. Isto não tem... O livro custa €1. Espera aí. O livro custa €1. Isso é um €1. preço excelente. Isso é incentivar a leitura. Eu acho muito bom, mas eu estou a reparar que isto só tem a capa. As capa, outra capa, não. As páginas são compradas à parte.
Como é? É à parte, este livro é vendido ao retalho. É nos meus, não é? Isso é como aqueles restaurantes que a gente vai e o prato é 15 euros e a gente pergunta qual é o acompanhamento? Vem acompanhado com quê? O acompanhamento é pagar à parte. Depois pagas a batata, pagas o arroz, pagas tudo à parte. Aqui é igual. Peraí, então estou a perceber. Isso é um conceito interessante. Mas então, como é? Quanto é que fica cada página? É 1 euro. 1 euro? Sim. Ok. Quantas páginas é que tem esse livro? 500. 500. Peraí. Então quer dizer que capa contra capa, 1 euro, 500 páginas, 501 euros. Sim. Epá, boa sorte a vender esse teu livro. O quê? Também não precisas comprar tudo? Não, isso é um livro a pensar no leitor. Se o leitor não gosta de ler, compra 2 ou 3 páginas. Se gostar de ler mais ou menos, compra mais páginas. E, por exemplo, tu, se não quiseres ler o livro todo, compras só a final e sabes como é que o livro acaba. E gastas só 2 euros. Isso é interessante, eu acho que isso incentiva mesmo. Se tu tiveres muito dinheiro e quiseres fazer de tolo, compras o livro e não lês. Também gosto dessa hipótese. Se calhar, na compra de meia dúzia de páginas tuas, ainda recebem um livro mesmo do Alan Oliveira? Não, o livro é meu, este livro é meu, não tem nada a ver com o senhor ali. Tá bem. Então, olha, bum com estas tuliciadas todas que disseste até agora. Sim. Muitos parabéns. Obrigado. Boa sorte teu livro. Obrigado. Vamos sequer cumprimentar ali o verdadeiro autor e dar-lhe um abraço. Sim, está bem. Então, olha, fica aqui com um exemplar oferecido do meu livro, que é o que o senhor copiou por mim, é este que está aqui, ok? Muito obrigado. Muito obrigado.